Evangelho de João, capítulo 15, o versículo 11. Tenho-lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que lhes ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Glórias a Deus. Podeis tomar assento, meus irmãos. Glórias a Deus. Quando nós falamos de amizade, é importante que venha na nossa mente, uma definição, o conceito de amizade. Eu peguei uma colinha para vocês, que diz assim: é o relacionamento que as pessoas têm de afeto e carinho por outra, que possui um sentimento de lealdade, proteção, etc. A amizade pode existir entre homens e mulheres, irmãos, namorados, maridos, parentes, pessoas com diferentes vínculos. É um relacionamento social voluntário de intimidade. Meus irmãos, eu li um texto aqui, que o próprio Cristo está falando com os discípulos, e é uma palavra que ecoa através dos séculos e vem de encontro para as nossas vidas, porque o significado de amizade, ele é o mesmo ao longo do tempo. O que muda às vezes são o nível dessa amizade. Esse relacionamento, ele transcende as dimensões, vai além do relacionamento entre homem para com homem, ou entre homem para com mulher, entre as mulheres entre si. É um relacionamento que nós vemos que ele também diz respeito ao relacionamento entre o homem e Deus. Aleluia! Mas aqui eu quero chamar a tua atenção, e nós vamos meditar um pouquinho a respeito da amizade. Nós vamos ver como que funciona esse relacionamento da perspectiva cristã. E você aí vai fazendo a sua análise, você vai olhar para a sua vida e você vai ver aonde que se enquadra dentro dos seus relacionamentos de amizade, aonde que se encaixa, aonde que não encaixa. Eu destaquei alguns exemplos de amizade ao longo da Bíblia, e não são apenas esses, existem outros, mas para ser bem sucinto, me vem à memória, quando falamos de amizade, me vem à mente um personagem bíblico chamado Jó. Vocês devem conhecer a história de Jó muito bem. Foi aquele homem fiel, temente a Deus, um homem íntegro, mas que
caiu sobre ele uma grande desgraça. Desgraça maior do que qualquer ser humano já tenha passado. Eu digo de homens nascidos de mulher. Homens como eu e como você. Ninguém jamais passou por aquilo. Houve um desafio no céu. E nesse desafio, entre Deus e o diabo, Jó estava no meio. Era o alvo. Deus então permitiu que a vida de Jó fosse tocada. Ele perdeu todos os seus bens. E era um homem muito rico. Ele perdeu tudo da noite para o dia. Perdeu também os seus filhos. Ele tinha 10 filhos. E nós sabemos em tempos antigos que um homem com muitos filhos era um homem agraciado. Ele perde tudo da noite para o dia. Vem uma doença sobre ele que o inimigo pôs. E essa doença o flagelou a tal modo que numa situação comum, numa situação normal, ele teria ido a óbito. Mas foi impedido de morrer. Tamanho era o sofrimento. Segundo os estudiosos, ele fedia por causa dos seus ferimentos e ulcerações. Segundo palavras dele mesmo, em alguns pontos do seu corpo até aparecia o osso. Nos seus ferimentos era algo terrível. O mau cheiro exalava longe. Então ele se retirava e se assentava nas cinzas. E com um pedaço de telha ele coçava os seus ferimentos. E aquilo era o seu único consolo. E o que é que isso tem a ver com a amizade? Ora, é óbvio que quando se tem muito dinheiro, quando se é bem sucedido, a conta bancária está cheia, tudo vai bem, nós vemos que é fácil ter amigos por perto, amigos rodeando, amigos para poder sair, amigos para passear, amigos para participar de festas, participar de eventos. Mas no momento em que se perde tudo, onde estão esses amigos? A Bíblia vai dizer que Jó estava sozinho e apenas a sua mulher ficou com ele. Apenas ela. Cadê todos aqueles amigos? Onde eles estão? Mas a Bíblia vai dizer que 3 homens, depois apareceu mais 4, vieram de longe, ouviram falar da desgraça de Jó e vieram de longe para poder estar com ele. Eu não quero aqui entrar no mérito da forma como eles abordaram a Jó e o que eles pensavam sobre aquela situação, não. Eu quero abordar o fato de eles estarem muito longe, muito distante, há dias de viagem, e eles pararem tudo para poder ir ter com Jó. E eles estiveram ali com ele. 3 dias e 3 noites eles assentaram do lado dele e não falaram nada, participando daquilo que era o luto de um homem vivo. Mas estiveram ali, e a Bíblia os narra como os amigos de Jó. É óbvio que no seu conceito teológico, eles erraram porque não souberam o porquê que aquilo estava acontecendo, mas não é essa a questão. A questão é que no momento mais difícil, eles estavam ali. Mesmo sabendo que Jó não tinha mais nada para poder oferecer para eles, estavam juntos e estavam do lado. Eu quero dizer para você que esse é um dos aspectos que nós devemos medir a nossa amizade com quem quer que seja, no nosso círculo de convivência. Somos importantes enquanto temos algo para oferecer. Somos importantes enquanto tudo está bem, enquanto temos status, quando temos
É muito fácil ter amigo quando se está dando festa, quando se está se fazendo churrasco, quando se está dando banquete. É muito fácil a casa estar cheia nesses momentos. Eu quero ver na hora que vem um problema, na hora que vem uma dificuldade. Quem é que está contigo? Quem é que passa contigo nesses momentos? Nessas horas, quase todo mundo desaparece, quase todo mundo some. Sabe por quê? Porque não é uma amizade verdadeira. E aqui nós temos que saber identificar e refletir. Um homem e uma mulher vai ter muitos relacionamentos sociais, em que alguns vão dizer que é amizade, mas vou te dizer, a amizade se conta nos dedos da mão. O resto é conhecido, é companheiro, é colega. A amizade se conta nos dedos da mão. Você só vai saber quem é de verdade no momento da dificuldade. A Bíblia fala isso. No momento da dificuldade, o amigo vira um irmão. É aquele que está próximo e não larga, não abre mão. Um outro aspecto que eu gostaria de mencionar também é um outro personagem da Bíblia que foi rei de Jerusalém por pouco tempo, chamado Roboão, filho de Salomão. Precedeu seu pai e era jovem. E quando o povo se reuniu, os líderes das tribos se reuniram para pedir para que ele reduzisse a carga de impostos, que o povo já não estava aguentando mais. O povo dizia, quando tinha que construir o templo, enquanto tinha que construir o palácio e outras coisas, a gente entendia, mas agora está tudo feito, nos alivia os impostos. E ele foi tomar conselhos. Ele foi então e chamou os anciãos da época do seu pai, pessoas de cabeça branca, homens experientes. Os homens disseram para ele: alivia os impostos para o povo e o povo vai te servir. Aí ele, na dúvida, foi chamar os seus amigos, aquele que ele colocou como conselheiros, que cresceu junto com ele, jovens. E o que é que eles aconselharam? Se você reduzir os impostos, você vai passar fraqueza. Fala para eles que o seu dedinho mindinho é mais grosso do que os lombos do seu pai. Que o seu pai se açoitou com chicote, você vai açoitar com escorpiões. Olha que conselho maravilhoso. Ele foi lá, e assim ele fez, e o resultado disso é que ele perdeu o reino. O reino foi dividido. 10 tribos se rebelaram e constituíram um reino chamado Reino do Norte. E ele ficou apenas com 2 tribos, como um prêmio de consolação e para que a palavra de Deus, que foi a promessa de Deus feita a Davi, não caísse por terra. Então ele ficou governando em Judá, chamado Reino do Sul. Eu quero dizer com isso, tem algumas amizades que nunca vão te dar bons conselhos. Eu quero que você reflita sobre isso. Quantas vezes você já esteve precisando de um conselho, de uma palavra amiga de verdade, e a única coisa que você recebeu foi uma palavra que não resolveu em nada, mas te colocou em maior apuro ainda. Isso não é amizade. Isso não são amigos, não importa quem seja. Ainda que uma palavra dessa venha de alguém como um pai ou como uma mãe, não é uma palavra de amizade, mas é uma palavra de destruição. Quantas vezes nós vemos pessoas em problemas, às vezes problemas familiares, e alguém incendiando. Se eu fosse você, quebrava o pau. Se eu fosse você, eu ia lá e dava na cara. Se eu fosse você, eu fazia acontecer. Se eu fosse você, eu botava chifre, eu devolvia a traição. Se eu fosse você, eu fazia mesmo. E acontecia. E no final, quem paga o pato
é quem recebe e quem acolhe esse tipo de aconselhamento. Ao longo da vida, quantos de nós não recebemos uma palavra como essa, daqueles que nós pensávamos que eram nossos amigos? E depois, a consequência recai sobre nós. A consequência recai sobre nós. Mas nós temos ainda também alguns exemplos que são exemplos louváveis. E eu me lembro aqui de 4 jovens crentes, mas muito jovens ainda, que quando a mão de Deus pesou sobre Jerusalém, sobre o reino de Judá, eles foram levados para a Babilônia, junto com o povo. Como eles eram jovens de linhagem real, pessoas de famílias importantes, eles foram então levados para servir no palácio da Babilônia. Quando chegaram lá, o rei concedeu um grande benefício, o rei Nabucodonosor, que se dessem a mesma comida que o rei comia, aquilo que ia na mesa do rei, tirava-se uma porção e dava para todos esses jovens que foram separados para poder servir no palácio. Mas tinha uma coisa: aquela comida era uma comida que era dedicada a ídolos pagãos, a falsos deuses, e eles, pela religião que eles serviam, pelas tradições judaicas, pela lei de Deus, eles não podiam se contaminar com tais alimentações. A Bíblia vai dizer que Daniel assentou no seu coração não se contaminar com aquela comida. Mesmo longe, mesmo num reino muito distante, hoje seria como se saísse da atual Jerusalém, onde está, e fosse levado para onde é o sul do Iraque. É longe, não é perto. Longe dos rabinos, longe dos pais, longe dos tutores, trazendo para nós aqui, longe do pastor, da pastora, longe do papai e da mamãe, sem ninguém estar vendo. Podiam desfrutar, podiam aproveitar. O restante estavam passando por momentos difíceis, enquanto eles foram levados para o palácio para ter um certo conforto. Mas Daniel assentou no seu coração não se contaminar. Ele pede então, não, manter a gente a água e legume, mas não nos deixa comer essa comida. Eles eram 4 amigos que nós podemos ver que eram homens sinceros e fiéis a Deus, e homens leais. Um dia Nabucodonosor fez uma estátua imensa, uma estátua idólatra, e ele mandou que todos os seus súditos adorassem aquela estátua. Mandou rufar os tambores, o som dos instrumentos musicais, todos deveriam se ajoelhar e se prostrar diante daquela imagem. A Bíblia não fala de Daniel, ele não estava ali, mas estavam os seus 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eu fico imaginando a cena, todos se ajoelharam, até o rei Nabucodonosor se ajoelhou, e aqueles 3 homens ficaram de pé. 3 amigos, nós vamos até o fim, porque tem isso, às vezes o amigo fala, vamos que vamos, e na hora deixa, fura, né? E eles não, vamos até o fim. Pegaram eles. Então vocês não estão fazendo caso do nosso Deus? Aquece a fornalha de fogo 7 vezes mais. Quem não se dobrar, se vocês não dobrarem o joelho, quando tocar os tambores, quando tocar os instrumentos, vocês serão lançados lá dentro. E aqueles 3 amigos não arredaram. Tocou o som e eles permaneceram de pé. Nabucodonosor
desafiando a fé dele, diz assim: eu quero ver quem é o Deus que vai livrar vocês das minhas mãos. Ele era o destruidor de reinos, de nações, reis, impérios, um homem muito poderoso. Agora, quem são esses 3 judeus? Eles responderam o quê? Bem, não vamos adorar a sua imagem. Se Deus, quem pode livrar a gente da sua mão? O nosso Deus pode. Se Ele quiser, Ele livra. Se Ele não quiser, Ele não livra e a gente morre. Mas fica sabendo, não vamos adorar a sua imagem. Pegaram aqueles 3 amigos, e a palavra do rei apertava, jogaram eles na fornalha de fogo. Os soldados que foram levar, foram lambidos pelo fogo e foram consumidos. E Nabucodonosor do lado de fora, esperando ouvir o chiado de carne, né? Ali esperando, né? Aquele chiadinho, sabe, da gordura queimando. E nada. De repente o fogo apazigua, o rei perde a sua cor, ele se levanta do trono e começa a olhar apavorado para dentro da fornalha, e começa a exclamar para aqueles que estavam à sua volta: nós não lançamos 3 homens dentro da fornalha? Sim, rei, foram 3 homens. E por que eu estou vendo 4 homens andando dentro da fornalha, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho dos Deuses? Sai para fora, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles saíram, e nem o seu cabelo havia cheiro de fumaça, porque Deus livrou eles do fogo dentro da fornalha. Deixa eu dizer uma coisa para vocês: quando Deus quer livrar alguém, às vezes Deus não livra da situação, Deus livra dentro da situação. Não se preocupe se as coisas estão dando errado na sua vida, continue firme na oração, porque dentro dessa situação Deus vai te dar uma válvula de escape. Deus não abandona ninguém. Sadraque, Mesaque e Abednego eram amigos leais e foram até o final, mas se provou que mais leal ainda era Deus, porque livrou eles daquela situação. Glórias a Deus. Aleluia. Meus irmãos, nós temos alguns outros exemplos, como por exemplo, o exemplo do filho pródigo. Filho pródigo, um homem muito rico, tinha 2 filhos, ele tinha muitos bens, e um dos seus filhos, sendo o filho mais novo, chama o seu pai e diz assim: pai, me dá a minha parte da herança, eu não quero ficar aqui mais não, cansei dessa vida aqui monótona, dessa vida, deixa eu parafrasear aqui, de paz, de sossego, de barriga cheia, de cama quentinha. Eu acabei dessa vida, eu cansei dessa vida de conforto, de estar sob a influência de um homem que teme a Deus. Eu cansei dessa vida. Dá minha parte aí que eu quero seguir o meu rumo. O pai então deu e liberou ele. Ele foi pelo mundo afora. A Bíblia vai dizer que ele gastou toda a sua herança nas festas, nas orgias. Deixa eu te dizer uma coisa, isso é uma inferência minha: ninguém sai e gasta sozinho. Nesses momentos, muitos se aproximam para poder farrear junto. Ah, meus irmãos, enquanto você tem dinheiro, enquanto você está gastando, o que não falta são aquelas amizades para poder estar com você. A famosa amizade de copo, a amizade da droga, aquela amizade que está ali, enquanto você pode render alguma coisa, estão juntos, mas chegou um momento que todo o seu dinheiro acabou, já não podia mais bancar as festas, já não podia mais bancar aquela orgia, todo aquele status. A Bíblia vai dizer que ele terminou só, sem dinheiro e com fome numa terra distante. E ele então, para não morrer de fome, ele foi trabalhar
cuidando de porcos. Enquanto ele cuidava dos porcos, era tamanha a fome que ele passava, que ele sentia, que quando ele olhava para a comida dos porcos, ele sentia desejo de se alimentar com aquela comida, de tanta fome que ele passava. Sozinho, onde estavam as amizades? Foi então que ele se lembrou da sua casa. Ele pensou assim: eu aqui querendo comer comida de porcos, sem roupa, muito mal, não tem lugar para dormir, sozinho, cadê os amigos, cadê as amizades? Ele lembrou da casa do pai. Os empregados do meu pai têm fartura de pão, os empregados do meu pai têm uma vida muito melhor do que essa. Vou levantar, olha, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Então ele volta, o pai, ao ver o filho chegando ao longe, ele corre para ir ao encontro ao filho, o abraça, o beija e o recebe de volta novamente. O que muitas pessoas não entendem e não compreendem, porque o ser humano é difícil de entender. Mas aquilo que está sendo simbolizado, o que está sendo ensinado, é um amor superior ao amor de um amigo, superior ao amor de um pai ou de uma mãe terreno. É o amor de Deus para com seus filhos. O pai o recebe de volta, troca as vestes e faz um grande banquete, uma grande alegria. Eu quero dizer para você, às vezes afastou-se dos caminhos do Senhor, afastou-se da igreja, as amizades do mundo não estão te rendendo nada, a situação que você está, metaforicamente falando, longe da presença, é como a do filho pródigo, com desejo de comer bolotas de porco. Mas deixa eu dizer uma coisa: na casa do Pai há abundância de pão, há abundância da palavra. Se está como filho pródigo, afastado da presença, os amigos que você tem, se juntar tudo, não dá metade de um. Mas você tem um grande amigo te esperando de braços abertos. Glórias a Deus. Um outro aspecto que eu quero ressaltar é de uma passagem do paralítico de Cafarnaum. Jesus estava numa casa pregando, a multidão envolveu aquela casa, não tinha como passar, não tinha como entrar. 4 homens pegaram um paralítico e foram até lá porque ouviram falar que Jesus estava. Quando eles chegam, não dava para entrar, tinha uma multidão na casa. Jesus estava dentro. O que eles fizeram? Eles subiram no telhado, tiraram a cobertura, amarraram cordas daquele homem paralítico e desceram ele do teto até a frente de Jesus Cristo. O que eu quero dizer com isso? Nós precisamos de amigo desse nível. Amigos que, em vez de nos afastar da presença de Deus, amigos que a qualquer custo nos ajude, que nos leve à presença dEle. Aqueles homens acharam um jeito e colocaram aquele paralítico na presença de Jesus Cristo. Aleluia! Quantos de nós temos algum amigo que nos convida para estar na casa de Deus? Jesus está aqui. Aleluia! Jesus está aqui, e se alguém te convidou para você estar aqui, agradeça a Deus. É esses que nós temos que valorizar, aqueles que nos levam para a presença. Aleluia. Jesus, ao ver aquele homem, diz assim: filho, os teus pecados estão perdoados. Os fariseus pensaram assim: quem é esse que está falando que vai perdoar pecado, porque é só Deus que pode perdoar pecado? Aí Jesus confirma o que eles falaram, o que eles pensaram. O que é mais fácil dizer: teus pecados estão perdoados, ou levante e anda?
para vocês saberem que o Filho de Deus é Deus e tem poder de perdoar pecados, levanta, toma a tua cama e anda. Aquele homem imediatamente levantou e andou, louvado seja o nome do Senhor. E isso só foi possível porque 4 amigos levaram aquele homem até a presença de Jesus. Hoje, as amizades que nós temos nos levam para perto de Cristo ou nos afastam da presença dele? Essa é uma reflexão que você tem que fazer para você mesmo. Uma outra passagem que nos chama a atenção é que nos mostra que existe um amor entre os amigos, um grande afeto, um grande carinho, um sentimento de lealdade e proteção, como nós lemos aqui no conceito de amizade. Paulo, o apóstolo, quando estava a caminho de Roma, sabendo que o que lhe aguardava era a morte, sabendo que na sua viagem, por onde ele estava passando, ele não veria mais aqueles irmãos das igrejas por onde ele passava. Quando ele chega em Éfeso, ele chama os pastores, os presbíteros, aqueles irmãos que faziam parte da liderança da igreja. Então ele fala com eles em tom de despedida, dizendo para eles: vocês não vão ver mais o meu rosto. E a Bíblia vai dizer que aqueles homens caíram em pranto e choravam por causa do que o apóstolo havia dito, porque dali para frente não teriam mais o desfrute da companhia do apóstolo, porque dali para frente o apóstolo ia para o final da sua carreira e o que lhe aguardava era a morte. Eles então choravam, e a Bíblia vai dizer que eles se importavam tanto com Paulo, que eles o agarravam e o beijavam, chorando, demonstrando aquilo que eles sentiam e que era verdadeiro. Irmãos, dizer que ama, verbalizar é fácil. Até um papagaio, se ficar ouvindo alguém falar, ele vai dizer também que ama. Verbalizar é fácil. Demonstrar com atitudes é outra história. É outra história. Falar que gosta, falar que se importa, falar, o verbalizar, não quer dizer nada se não estiver acompanhado de atitudes sinceras e verdadeiras. Às vezes nem precisa falar assim: pô, eu te considero muito, eu gosto muito de você, pô, nós estamos juntos. Às vezes não precisa de falar nada disso, são as atitudes que vão demonstrar. Porque tem muita gente que fala aí: estamos juntos, né? Mas na hora que a corda aperta, tá junto nada. Aí você vai ver que às vezes os únicos amigos que você tem, às vezes é um pai e uma mãe, às vezes é uma esposa, às vezes é só um marido, que fica contigo até o final, passando perrengue. E aqueles que falam: estamos juntos, tá junto nada. Mas se tem amigo, e se é de verdade, não tem conversa não tem verbalização vazia não, é amigo para todo momento. Ele pode estar longe, mas ele vai dar um jeito de vir e ter com você, porque é amigo. Porque é amigo. Aqueles homens demonstraram o seu carinho, o seu amor ao apóstolo. Quando Paulo vai para Roma, o que aconteceu? Ele foi preso. E ele não foi preso porque ele estava envolvido com picaretagem, ele não estava envolvido com corrupção, ele não estava apoiando nenhum candidato político, não estava envolvido em nenhuma falcatrua.
Não, ele foi preso simplesmente por causa da pregação do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Foi preso única e exclusivamente porque era um santo, um homem de Deus que pregava a palavra. O diabo tem ódio dos santos de Deus. Em toda época, em todos os lugares, vai haver perseguição para quem prega a verdade, para quem vive a verdade. Paulo foi preso, de onde ele escreve várias de suas cartas, e muitas delas você vai ver ele falando sobre as marcas de Cristo, sobre a situação que ele passava. Muitos que se diziam ser amigos, que se diziam ser irmãos, o abandonaram. O quê? É como se fosse hoje: o pastor foi preso, estou fora dessa igreja. O quê? Foi preso? Não quero mais saber, vou ir para outro lugar. Não estou dizendo que todo pastor por aí é santo e inocente. Se o camarada for picareta, está sendo preso porque está envolvido com coisa errada, tem mais é que ficar preso. Eu estou falando daqueles que são presos por perseguição ao Evangelho. Muitos na época de Paulo o abandonaram. E Paulo ficou com poucas pessoas o acompanhando. Um deles foi Epafrodito, que a Bíblia, o próprio Paulo vai dizer que nos momentos das suas prisões ele ia lá e o intertia. Paulo está lá, está preso, imagina, está preso, já tomou uma surra, está comendo comida de cadeia aqui, né? Imagina, se hoje, com direitos humanos, já é o lixo que é, vocês imaginam naquela época, que não tinha direito humano, só tinha a mão pesada do império. Está lá, passando frio, e um irmão lá, sempre vê ele, para o entreter. O que é o entreter? É contar caso, contar história. E Paulo ali dava muitas risadas, contava histórias engraçadas, e Paulo então ali aliviava a sua tensão emocional, psicológica, um amigo para a hora difícil. Às vezes o cara não tem dinheiro para te dar, às vezes o cara não tem influência para te tirar de uma situação difícil, mas ele pode de alguma forma te ajudar você a enfrentar aquela situação. Um outro exemplo de amizade, o próprio Paulo vai falar, já na segunda prisão em Roma mesmo: todos me abandonaram, só Lucas ficou comigo. A última carta que Paulo escreveu antes da sua morte, ele escreve a Timóteo, segunda carta a Timóteo, ele vai dizer: todos me abandonaram, só Lucas ficou comigo. Quando eu disse a vocês que amigos dá para contar nos dedos da mão, amizade na hora da bonança é moleza, amizade no sítio, na beirada da piscina, comendo churrasco, isso aí vem amigo de tudo quanto é lugar. Aparece amigo até que você não conhece, mas se tiver na cadeia, preso e condenado à morte, aí só fica um. E ainda que falte esse um, tem aquele que nunca abandona e nunca nos deixa sozinhos. Aleluia, glórias a Deus. Existe um outro tipo de amigo, que diz que é amigo. Eu não podia deixar de falar dele, Judas Iscariotes. Judas virou um termo pejorativo, ultrapassou a barreira de um nome próprio para virar um termo negativo,
relacionado diretamente à traição. Às vezes a pessoa não precisa nem te chamar você de traidor, ele fala assim, você é um Judas. Você já entendeu que ele está te chamando de traidor. Judas era amigo de Cristo, sim ou não? Humanamente falando, quem olha de fora, imagina as pessoas da época, 3 anos andando com Cristo, dormindo nos mesmos lugares, comendo na mesa, desfrutando da presença, passando os perrengues junto, passando a bonança junto, escolhido pelo próprio mestre, ponto de vista humano, tá, irmãos? Qualquer um que vai olhar e vai dizer, é amigo. O próprio Cristo, no texto que nós lemos, ele vai dizer, eu já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Eu chamo vocês de amigos, porque tudo que eu ouvi do Pai eu contei a vocês. Eu vos chamo de amigo. Na noite em que Jesus foi traído, Judas havia maquinado e arquitetado entregar Jesus para os líderes judeus. E como que ia fazer isso? Porque eles se vestiam iguais. No Getsemane, onde estavam orando, estava de noite, início de noite, estava escuro. Como nós vamos saber quem é o Jesus? E Judas diz assim, aquele que eu saudar é ele. E ele vai indo, caminhando, os soldados vindo atrás, e quando ele chega até Jesus, você pode ler nos evangelhos, está registrado em Marcos, Mateus, Lucas, em João. Jesus vira para ele e pergunta, a que vieste, amigo? Ó, não são palavras minhas, é palavras do Cristo. A que vieste, amigo? Ele foi para trair. Ele vem, saúda a Jesus e dá-lhe um beijo no rosto. E Cristo pergunta para ele, Judas, com um beijo você trai o Filho do Homem? E o restante da história vocês conhecem. Dizia ser amigo, vamos tomar cuidado. Diz que é amigo, mas na verdade é falso amigo. É palavras do próprio Cristo. Escolhi vocês 12, mas um entre vocês é um demônio. Escute. Embora nós consideremos a questão teológica que envolve por trás desse fato, não se pode desconsiderar as decisões humanas. Judas decidiu no seu coração trair a Jesus, e quando você vai estudando a história, você vai ver que ele era o tesoureiro do ministério de Cristo. Ele é que ficava com a bolsa de dinheiro, está no Evangelho de João isso. Ele tomava conta do dinheiro, o que entrava, o que saía, o que era gasto. Jesus recebia ofertas. Haviam pessoas que doavam, mantinham o seu ministério. E Judas tomava conta desse dinheiro. E João vai dizer que naquele evento em que a mulher quebra o vaso de alabastro e começa a ungir a Cristo, Judas repreende ela dizendo, esse perfume é muito caro, ele equivale a 1 ano de trabalho de um trabalhador comum. Faz a conta aí, quanto que é 1 ano de trabalho? Põe aí 1.400 salário mínimo, né? Vezes 12, vai dar 14, 17.800 por aí, né? É caro. Estou falando só para você entender o porquê. Ele disse, podia se pegar, em vez de estar ungindo, podia pegar esse perfume e vender,
e pegar o dinheiro e dar para os pobres. Mas João vai dizer que essa intenção dele era uma intenção falsa. O sentimento dele não era ajudar o pobre, era pegar o dinheiro e embolsar. Está escrito lá, porque ele era ladrão. Eu quero dizer para vocês, com exceção de Cristo, que é Deus, e era conhecedor dos corações, conhecedor das coisas, nós não somos. As pessoas não aparecem carimbadas em suas testas, sou verdadeiro ou eu sou falso. E como que nós fazemos? Nós observamos as circunstâncias. Por mais que alguém seja falso, ninguém consegue ser falso a vida inteira. Por mais que alguém esteja agindo com mentira ou com engano, ninguém consegue passar desapercebido a vida toda. Uma hora ele vai transparecer, como no caso de Judas. Uma hora ele foi lá e mostrou quem verdadeiramente ele era, e entregou a Cristo e o vendeu por 30 moedas de prata. Judas escolheu trair a Cristo. Nós temos que aprender com todos esses exemplos da palavra de Deus, com relação à amizade, entendendo que a amizade que nós temos com os homens, muitos atributos e aspectos desse relacionamento podem ser direcionados a Deus, e nós podemos aprender isso, porque o maior de todos os amigos que alguém jamais possa ter é o próprio Deus. A questão é que o que faz uma amizade ser uma amizade boa ou ruim, um relacionamento duradouro ou não, é a comunhão. Ninguém consegue manter um relacionamento de amizade sem estar junto, sem sentar à mesa, sem parar para conversar, para bater um papo, trocar uma ideia, como dizem por aí. Uma festa de aniversário, é um final de ano, passar junto, não é isso? Aquecer o relacionamento, estreitar os laços. E por que com Deus é diferente? Às vezes a pessoa pode imaginar que não pode ter uma amizade com Deus e não pode ser amigo de Deus, mas isso é porque você está longe, é porque a pessoa está distante. Se aproximar, se chegar perto, Ele está aqui, chamando você para participar da mesa. Tem uma mesa posta, a comida está posta. Sim, isso é comunhão. A quem vencer, a quem perseverar, a quem estiver com Ele até o final, vai se assentar à mesa, vai comer com Ele, vai cear, vai estar junto. Isto é comunhão. Meus irmãos, eu já vou encerrar. Tem um personagem bíblico chamado Abraão, e ele teve um relacionamento com Deus extraordinário. Não foi nada impossível que nós não possamos ser hoje, muito pelo contrário. Em toda a Bíblia nós somos chamados a olhar para o exemplo de Abraão e seguir o seu exemplo. Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado por justiça, e depois disso, Abraão orava ao Senhor, tinha um relacionamento de oração, de comunhão. Deixa eu dizer uma coisa para você: o próprio Senhor apareceu a Abraão e se alimentou da sua comida. Todas essas coisas estão apontando para o relacionamento nosso para com Deus hoje. Sim, Deus pode entrar nos nossos lares e ter comunhão conosco.
Basta que nós o convidemos para entrar. Glórias a Deus. E Deus contava para Abraão as coisas que ele ia fazer. Veja a referência que Cristo usa. O servo não sabe o que o seu Senhor vai fazer, mas um amigo sabe. Antes de haver o juízo de Deus sobre Sodoma e Gomorra, o Senhor aparece a Abraão e fala para ele o que ele vai fazer. E Abraão então intercede. E Deus poupa a vida de Ló e as suas 2 filhas. Em Isaías, no capítulo 41, o Senhor falando a Judá, ele fala algo extraordinário a respeito de Abraão. Ele vai dizer: vós, filhos de Judá, descendentes de Abraão, meu amigo. Vós, descendentes de Abraão, o meu amigo. O próprio Deus dando testemunho da sua amizade com Abraão. E agora o texto que nós lemos, Jesus, o nosso melhor amigo, tenho-lhes dito estas palavras, para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. Nenhuma amizade vai ser completa fora do relacionamento com Jesus Cristo. Nenhum sentimento de alegria, não, é apenas nele. O que as pessoas podem ter são lapsos de alegria momentânea, mas não é completa. Às vezes ele usa droga, enfia a cara na cachaça, na prostituição, e ali ele está se sentindo satisfeito, porque ele está satisfazendo desejos carnais. Mas na hora que ele volta para casa, que ele deita a cabeça no travesseiro, tem um vazio no seu coração do tamanho de um abismo. Toda aquela alegria passa, é um sentimento de vazio, um sentimento incompleto, uma tristeza que não sabe o porquê. E não é a questão de ter dinheiro ou não ter dinheiro, porque se dinheiro trouxesse felicidade, não existia rico cometendo suicídio. A questão aqui é ter um relacionamento sincero e verdadeiro para com Deus, e somente Ele pode trazer alegria verdadeira e completa para a vida do homem e da mulher. Aquilo que o álcool não pode trazer, aquela alegria que as drogas não podem trazer, conta bancária, dinheiro, nada disso pode trazer. Apenas Jesus Cristo pode completar esse vazio dentro do homem e da mulher, para fazer a sua alegria ser completa. Tira pelos crentes. Às vezes o crente está passando por prova, por luta, por tribulação, mas tem um sorriso no rosto. É o Espírito Santo. É a alegria de ter uma amizade verdadeira. E a amizade verdadeira não está baseada em parâmetros materiais, se tem dinheiro, se não tem dinheiro, se tem roupa da moda, se não tem, se tem carro ou não, se tem casa, se está morando de favor, de aluguel. Não está baseado nessas coisas. Está baseado em coisas muito mais excelentes e muito mais superiores. Vai além do material. Sim, é a amizade verdadeira daquele que se importa com você pelo que você é, não pelo que você tem. Se importa com você por você ser você, não por aquilo que você possa oferecer ou fazer. Não existe amizade que possa se comparar
a amizade com Deus, a amizade com Jesus Cristo, o nosso Senhor. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Olha o que Cristo está dizendo. Amigo, vocês vão ver o que é amizade. Nenhum amor é maior do que o amor de um amigo que dá a vida pelos amigos. Ele está falando dele. Vocês não são servos, vocês são meus amigos, e eu vou dar a minha vida para salvar a vida de vocês. E foi isso que ele fez. Ao ser pendurado na cruz do Calvário, ele entregou a sua vida no meu e no seu lugar, porque ele é o maior de todos os amigos. Lembra que eu disse que falar e verbalizar até papagaio fala? As palavras podem ser vazias, mas se elas são acompanhadas de atitude, vejam, Cristo não apenas falou, Ele provou, Ele cumpriu aquilo que Ele disse. Por isso, a palavra dele tem testemunho e é uma palavra aceitável. Eu vou dar a minha vida por vocês, e nenhum amor é maior do que este. O maior amor, o amor de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Glórias a Deus. Já não o chamo de servo, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado de amigos. Louvado e engrandecido seja o Senhor. Jesus Cristo é o maior amigo que nós temos. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. O Espírito Santo de Deus possa continuar falando aos nossos corações, que nós possamos ter isso em mente, fazer essa reflexão nos nossos círculos de amizade, lá no seu trabalho, aonde você está. Peneira, vai com calma nos relacionamentos, olha bem o nível e o tipo de amizade que você tem, e passa a entender que os nossos amigos de verdade são aqueles que são fiéis, são aqueles que são leais, são aqueles que estão conosco nos momentos difíceis, não só nos momentos de bonança, mas até nos momentos difíceis. Tem uma palavra de consolo, tem uma palavra de sabedoria para a nossa vida, uma palavra de apaziguamento. Não fica botando fogo, não fica botando lenha na fogueira, não, é uma palavra de apaziguar. Que nós pesemos na balança e possamos entender quem são e quem podem ser os nossos verdadeiros amigos, aqueles que não nos levam para o mundo, que não nos levam para as coisas que desagradam a Deus, para eventos que não tem nada a edificar, muito pelo contrário, que só vem a destruir as nossas vidas, a saúde e tudo. Não, nós temos que prezar por amizades que nos leve para a presença de Deus, que nos coloque nos pés de Jesus, para que a nossa vida seja transformada. Que nós venhamos a lembrar que o maior de todos os amigos é aquele que nunca decepciona, é o mais leal de todos, é aquele que nunca vai te abandonar, é aquele que não se importa com o tipo de roupa que você veste, com o saldo da sua conta bancária, é aquele que não se importa se você tem dinheiro ou se você está desempregado, é aquele que não se importa com o seu status social, é aquele que te ama por quem você é e não pelo que você tem. Jesus Cristo, o nosso Senhor. Que o Espírito de Deus continue falando
ao coração de cada um de nós. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.